Fala aí, pessoal. Bora lá começar nosso bate-papo sobre vetores? Então, nesse nosso início de aula, eu quero diferenciar com vocês o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá? O que é grandeza escalar? Grandeza escalar é muito simples de ser entendido. Pensa aqui comigo. Imagina se eu pergunto qual é a sua massa corporal. Você vai falar para mim, eu tenho 75 quilogramas. 75 é o número associado à sua massa corporal e o quilograma é a unidade de medida ligada a essa grandeza. Se eu pergunto para você qual é a sua altura, você vai falar, eu tenho 1,80 m. Então, 1,80 m é um número associado à sua altura e o metro nada mais é do que a unidade de medida ligada a essa grandeza, tá bom? Então, todas as grandezas escalares, elas são definidas por um número e unidade de medida. A pergunta que eu te faço referente a uma grandeza desse tipo, ela fica perfeitamente respondida quando você me informa o número associado a ela e a unidade de medida também associada a ela. Tranquilo? Então, quais exemplos, né, eu tenho aqui de grandezas escalares? Eu tenho, por exemplo, a massa de um objeto, a temperatura de uma sala, a pressão em um determinado lugar, pressão atmosférica, né? E inúmeros outros exemplos. E o que seria uma grandeza vetorial? Agora vamos com mais calma. Imagina lá que você saiu de férias e você está fazendo um mochilão, tá? E no meio desse mochilão você parou em Duque de Caxias e você quer saber como chegar em Nova Iguaçu. Você está sem GPS, está sem celular, está sem nada. Você vai e pergunta para um morador local, né? Pô, como é que eu chego em Nova Iguaçu? O cara vai falar para você, anda 18 quilômetros. Parece faltar alguma coisa aí, né? Por que parece? Porque quando você está num ponto e alguém fala para você, anda 18 quilômetros, você tem infinitas possibilidades de direções e sentidos os quais você pode se deslocar, correto? Mesma coisa, você está lá numa perseguição policial, você é um polícia militar, por exemplo. E no meio dessa perseguição tem um outro colega seu medindo a velocidade dos carros que passam numa pista. Você vai lá e pergunta pro cara, amigo, para onde que o bandido foi? Ele só está ali com o radarzinho dele medindo a velocidade dos carros. Ele vai falar, ele passou por aqui com 80 quilômetros por hora. Mas se você estiver numa pista, né, onde você tem várias bifurcações, essa informação também não vai te adiantar de nada, porque ele pode ter passado por ali com uma velocidade desse valor, mas você não sabe a orientação. Então, para você falar de grandeza vetorial, você precisa dar um pouco mais de informação do que quando você fala sobre uma grandeza escalar, tá bom? O que vai definir uma grandeza vetorial, pessoal? Vamos com calma aqui. Uma grandeza vetorial, ela é definida pelo módulo, que é o valor dessa grandeza, por exemplo, 80 quilômetros por hora. Isso representa o valor da velocidade do objeto, do carro, né, num determinado instante. Quando eu falo anda 18 quilômetros, esses 18 quilômetros eles vão representar o valor dessa grandeza nesse determinado instante que eu falei para você começar a sua caminhada. O que representa o módulo e o que ele significa vai ficar mais claro um pouquinho, né, mais um pouquinho para frente para gente, tá bom? Então você tem o módulo, você tem a direção e o sentido associados a essa grandeza. Sentido. Esses dois elementos eles vão estar associados à orientação do seu vetor. Pô, o que é orientação do seu vetor? Vamos voltar para o nosso primeiro exemplo, né? E chegar naquele ponto em que o rapaz fala que eu preciso andar 18 quilômetros. Quando ele fala isso para mim, eu posso questionar. Ando 18 quilômetros para onde? Ele pode falar, você vai andar 18 quilômetros no sentido nordeste. Você vai andar 18 quilômetros no sentido sudoeste. Então a direção e o sentido, juntos, eles vão constituir para a gente o que é a orientação do vetor. A mesma coisa na perseguição policial. Quando o seu colega fala para você que o carro está andando a 80 quilômetros por hora, você pode perguntar logo em seguida para onde ele está andando com essa velocidade de 80 quilômetros por hora. Aí sim ele vai falar, pô, ele foi com essa velocidade para leste ou para oeste, que seja.
Tá bem, pessoal? Como exemplos, né, de grandezas vetoriais, eu tenho a posição, velocidade, a aceleração, ou seja, todas as grandezas que nós vimos até o momento no nosso estudo de cinemática. Tá claro, pessoal? Os vetores, eles vão ficar mais fáceis de se entender com os exemplos que eu vou dar em sequência. Beleza? Então tá, bora partir para a próxima sessão aqui. Como os vetores são normalmente representados, pessoal? Sempre que você estiver diante de uma grandeza vetorial, em geral ela vai ser representada por uma letra com uma setinha em cima. Então, A, B, C, D aqui, todos eles representam para a gente vetores, tá bem? E, como vocês podem bem lembrar, né, o vetor é definido por módulo, direção e sentido. E nós vamos começar a entender melhor o que significa cada um desses elementos agora, tá bom? Aí você pode perguntar, mas o que é esse A, o que é esse B, o que é esse C? Tudo vai depender do problema que você estiver trabalhando. Esse A pode ser, por exemplo, uma aceleração. Esse B pode ser uma força. O C pode ser uma velocidade. E assim sucessivamente, tá bom? Tudo depende da questão. Vamos dar uma olhada aqui. Então, essas letrinhas, né, com uma setinha em cima, automaticamente elas vão estar associadas a um vetor. Por exemplo, esse A ele está associado a esse vetor que eu tracei aqui apontando para a direita. O B está associado a esse vetor verde que eu tracei apontando para a esquerda, tá bom? Vetor nada mais é, né, nessa visão aqui simplificada, do que uma seta apontando em algum sentido. Beleza, pessoal? O que A e B têm em comum aqui? Se vocês notarem, A e B se encontram na direção horizontal, tá? Então, você já pode anotar aqui que esses vetores eles possuem a mesma direção. Né? Só que, relembrando, né, um vetor é definido por módulo, direção e sentido. Embora eles tenham a mesma direção, vocês podem notar que o A está apontando para a direita e o B está apontando para a esquerda. Ou seja, eles possuem sentidos opostos. E aqui é importante, né, que eu mostre para vocês qual é a diferença entre direção e sentido. Direção, pessoal, está sempre associada à inclinação do vetor, tá bom? Então, tem aqui, por exemplo, a direção horizontal, aqui a direção vertical. E uma direção pode ter dois sentidos, né? Pode ter duas orientações. Ou seja, na direção horizontal, como você está vendo aqui na figura, eu posso ter um vetor que aponta para a direita ou um vetor que aponta para a esquerda. Mesma coisa na vertical. Eu posso ter um vetor na direção vertical e o sentido desse vetor pode ser para cima ou para baixo. Tá bem? Então, A e B possuem a mesma direção e sentidos opostos. Então você agora já sabe, né, o que representa a direção e o sentido quando você olha para um vetor. Tem outro elemento que eu não mencionei aqui, que é o módulo do vetor. O módulo do vetor, pessoal, está associado ao tamanho dessa entidade. Então, observem aqui comigo, né? O vetor A possui um módulo maior do que o vetor B. Por quê? Porque o tamanho do vetor A é maior do que o tamanho do vetor B. Tranquilo? Assim como o tamanho do vetor C é maior do que o tamanho do vetor B. Ou seja, C tem um módulo maior do que D. Quando a gente olha para esses dois vetores, o que nós percebemos? Que eles têm a mesma direção, ou seja, ambos estão ao longo da direção vertical, e além disso, eles também possuem o mesmo sentido. Ou seja,
ambos estão apontando para cima. Tranquilo, pessoal? Então, com isso aqui, nós entendemos agora o que representa o módulo, a direção e o sentido quando nós estamos falando de uma grandeza vetorial. Tá bem? Bora aplicar isso. Bom, agora que nós sabemos, né, o que representam o módulo, a direção e o sentido do vetor, nós vamos começar aqui a entender qual é o papel que esses elementos desempenham na hora que você realiza operações com vetores. Para ilustrar isso, a gente vai falar de soma de dois vetores nessa primeira situação aqui, em específico a regra do paralelogramo. Já já vocês vão entender o porquê desse nome, tá? Vamos voltar aqui para o exemplo do Márcio. Só recordando, o Márcio estava de um lado da margem do rio e queria chegar até o outro lado, onde tem uma árvore frutífera aqui. Só que, devido à correnteza, o Márcio acabou parando nesse pontinho aqui, né, onde está sinalizado esse X vermelho. Por que disso acontecer? Intuitivamente, você sabe que a correnteza acabou arrastando o Márcio. Mas como que eu explico isso do ponto de vista físico? Vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa, vamos começar a falar sobre as velocidades envolvidas nesse problema, né? Imaginem que eu tenho aqui um observador parado desse lado da margem, tá? E ele consegue, de certa forma, medir as velocidades do nosso problema. Esse observador, ele nota que a velocidade da correnteza, né, que está indo para a direita, com relação ao rio, possui módulo de 3 metros por segundo. Tá bem? Como que ele pode fazer isso? Ele pode botar, por exemplo, uma folhinha aqui, esperar essa folhinha se deslocar, iniciar uma contagem no cronômetro dele, e quando ela passar por um outro ponto aqui à frente, o que ele vai ter? Vai ter o deslocamento dessa folhinha, né? E o tempo que ela demorou para sair desse primeiro xizinho azul para chegar no segundo xizinho azul. Considerando que o rio tem uma velocidade constante, ele determina o módulo dessa velocidade. Beleza, pessoal? Tá. Então ele mede essa velocidade daqui, tá bem? E nós também temos a velocidade que o Márcio possui com relação às águas do rio. Vamos dizer que essa velocidade do Márcio vale 1 metro por segundo. E aqui vocês podem notar que eu estou inserindo dois elementos novos na nossa discussão. Eu tenho aqui o nosso símbolo para o vetor velocidade, tanto da correnteza quanto do Márcio, tá? E eles estão escritos entre duas barrinhas verticais. Sempre que você tiver uma representação desse tipo, pessoal, isso significa que eu estou me referindo unicamente ao módulo do vetor, tá? Então, se VC é o vetor que representa a velocidade da correnteza, quando eu coloco essas duas barrinhas verticais, isso significa que eu estou me referindo aqui ao módulo desse vetor. Da mesma forma, né, que o vetor velocidade do Márcio, com relação, né, às águas do rio, é representado por essas duas barrinhas, né, nas laterais da letrinha que representa o vetor associado à velocidade dele. Eu tenho essa representação, tá? Ou eu posso escrever também, notem aqui, sem a setinha em cima, que o módulo desse vetor velocidade vale 3 metros por segundo. E o do Márcio, né, vale 1 metro por segundo. Tá bem, pessoal? Então, o módulo de um vetor pode ser representado dessa forma daqui, né, com as barrinhas englobando a letra, né, que representa esse vetor, ou só a letrinha sem a setinha em cima, tá? Essa folha eu quis em especial fazendo um papel quadriculado, porque alguns problemas te ajudam a medir o módulo do vetor usando esses elementos externos aqui ao problema, tá? Por exemplo, a velocidade do Márcio, né? Eu disse que vale 1 metro por segundo. Se esse lado desse quadradinho aqui da nossa folha representa a escala de velocidade, eu digo que cada lado do quadradinho vale 0,5 metros por segundo.
Como o vetor associado à velocidade do Márcio ocupa 2 quadradinhos, né? O valor do módulo desse vetor vai ser 1 metro por segundo. Tá bem? O vetor da correnteza aqui ocupa 6 quadradinhos, né? Então, se você faz 6 vezes 0,5, dá justamente esse módulo daqui que eu indiquei para vocês, tá? Voltando aqui ao problema, o que acontece, pessoal? Eu vejo que eu tenho a velocidade da correnteza com relação, né, às margens do rio apontando para a direita. E a velocidade do Márcio com relação às águas do rio apontando para cima. Então eu tenho que somar um vetor que aponta para a direita mais um vetor que aponta para a esquerda, né? E aqui já começa a diferença entre as operações que envolvem escalares e as operações que envolvem vetores. Eu não posso simplesmente somar esses dois módulos aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Então, eu vou começar a ensinar para vocês como operar com a regra do paralelogramo, tá? Antes de mais nada, quando a gente fala, né, de soma e de subtração de vetores, é muito normal nós identificarmos dois pontos no vetor que são importantes nessa discussão. O primeiro ponto é a origem do vetor, que está aqui, ó, sinalizado onde eu estou passando com a canetinha à esquerda. Então, aqui eu tenho a origem, que é o início do vetor. Tá? E a ponta aqui da seta representa para a gente a extremidade do vetor. Tá bom? Então, eu tenho origem e extremidade. Origem e extremidade. Tá? E como é que eu faço para aplicar a regra do paralelogramo, para somar esses vetores e entender qual vai ser o sentido do meu vetor soma? Eu faço o seguinte, pessoal. Primeira coisa, eu uno os dois vetores envolvidos por suas origens, tá? Então, eu vou representar aqui o vetor associado à velocidade do Márcio, tá? E o vetor associado à velocidade da correnteza. Tá bom? E por que essa regra, né, leva esse nome? Assim que eu faço essa representação, pessoal, eu venho aqui e traço, né, um segmento paralelo a esse vetor com o mesmo tamanho dele, tá? Ao vetor da velocidade do mar, tudo bem? E eu traço um outro segmento paralelo ao vetor velocidade da correnteza e fecho um paralelogramo, né? Nesse caso, esse paralelogramo aqui para a gente é um retângulo, tudo bem? Então, fechei esse paralelogramo. Para onde vai estar o meu vetor soma? O meu vetor soma, galera, ele vai começar aqui, na origem desses dois vetores, e vai terminar aqui no vértice oposto, tá bom? Então, esse daqui nada mais é do que a velocidade resultante do Márcio. Então, a velocidade resultante do Márcio, com relação a quem está do lado de fora, né, assistindo esse movimento, nada mais é do que a velocidade do Márcio com relação às águas do rio, mais a sua velocidade da correnteza. Tá bem? E é por isso, né, que o Márcio começa a sua trajetória nesse ponto aqui. Deixa eu mudar a cor. E termina aqui no pontinho vermelho. Porque a velocidade resultante, ela possui essa orientação. Tá bem? Então, eu somei um vetor que estava para cima, mais um vetor que apontava para a direita. E esse daqui, que eu acabei de desenhar na nossa figura, é o vetor, né, que representa, né, de forma bem exagerada aqui, a velocidade resultante e está associado à trajetória que o Márcio desenvolveu ao longo desse rio. Beleza, pessoal? Bora fazer outro exemplo para deixar isso mais claro para vocês. O que nós temos aqui nessa situação, galera?
eu tenho um arqueiro que quer disparar uma flecha para frente, tá bem? Para eu disparar essa flecha para frente, eu preciso levar em consideração as forças que atuam nela. Nesse caso, são F1 e F2. Para ela ir para frente, a força resultante, ou seja, a soma das forças que vai estar atuando sobre a flecha, tem que ser para frente, tá bom? Então pensem aqui comigo. Como que eu realizo isso para determinar essa força resultante? Como que eu somo esses dois vetores? Eu vou primeiro repetir o procedimento lá de cima. Eu vou juntar as origens dos dois vetores, tá? Então eu venho aqui, boto o meu primeiro vetor e boto o meu segundo vetor. Tá bom? Depois de fazer isso, qual é o próximo passo, pessoal? Em seguida, eu traço os segmentos paralelos a esses vetores, tá? Que tem que possuir a mesma dimensão deles. Tá bem? Depois de traçar esses segmentos e fechar o paralelogramo, né, que dá o nome a essa regra, eu venho aqui e traço meu vetor resultante. Bom, deixa eu até traçar de outra cor para ficar bem destacado aqui para vocês. Tá? Esse daqui, né, eu vou chamar, por exemplo, de FR. Vai ser o meu vetor força resultante. E o FR, ele é obtido através da soma do F1 com F2. Então eu tenho aqui que FR, o vetor FR, ele é nada mais nada menos do que F1 mais F2. Tá certo? Então, para sintetizar aqui a regra do paralelogramo, o que você precisa fazer? Primeiro, você une as origens dos dois vetores, tá? Pum, uniu as origens. Depois, fechou o seu paralelogramo. Em seguida, o que você faz? Você traça o vetor resultante, que vai estar começando no encontro dessas duas origens e vai estar terminando no vértice oposto ao que você traçou ele. Beleza? Então, para a soma de dois vetores, esse é o primeiro método que eu vou estar ensinando para vocês. Tá bom? Então, bora seguir aqui no nosso estudo. A próxima regrinha para soma de vetores que eu vou estar mostrando para vocês aqui, pessoal, é a regra do polígono, tá? O bom dessas regras é que elas são muito, muito intuitivas de saber o que vai aparecer no final, tá? Essa regra, ela pode ser utilizada na soma de dois ou mais vetores. Ou seja, se você tiver só dois vetorizinhos, você pode realizar essa soma e vai encontrar lá seu vetor resultante. Se você tiver 3, 4, 5, você também vai poder utilizar essa regra. Beleza, pessoal? O que eu vou ensinar para vocês aqui? A mecânica dessa regra, tá? Então, vamos supor que eu tenha três vetores aqui, A, B e C, tá? Como que eu somo esses vetores? É simples, pessoal. Para aplicar a regra do polígono, o que eu vou fazer? Eu vou sempre estar unindo a extremidade de um vetor com a origem do vetor seguinte. Extremidade de um vetor com a origem do vetor seguinte. Bora botar no papel aqui. Então, eu vou representar o vetor A aqui, tá? Então, vem aqui o nosso vetor A. Ele ocupa 3 quadradinhos na horizontal e 2 quadradinhos na vertical. Pode contar aí se você quiser, tá bem? O que eu vou fazer? Vetor A terminou aqui, né? Então, vou pegar a extremidade dele, juntar com a origem do vetor B, que ocupa 3 quadradinhos na horizontal. Tá? Então, vem aqui, pum, tracei meu vetor B. Vetor B terminou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a extremidade do vetor B e unir com a origem do vetor C. Tá? Então, meu vetor C está aqui. Ele ocupa 2 quadradinhos na vertical e 3 quadradinhos na horizontal. Onde vai estar meu vetor resultante, pessoal? O meu vetor resultante, ele começa na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último vetor. Eu venho aqui e traço meu vetor resultante agora. Tá bom? Então eu vou dizer que esse vetor Rzinho
ele nada mais é do que o meu vetor A mais meu vetor B mais meu vetor C. Tá bem? Então, extremidade com origem. No final das contas, você sai da origem do primeiro e liga até a extremidade do último. Beleza? Vamos completar nossa figura aqui só para ficar bonitinha, né? Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. Bom, vamos para a próxima aqui, né? Agora eu tenho 4 vetores. Como é que eu vou fazer, pessoal? A mesma coisa, nada muda. Você vem aqui, representa o seu primeiro vetor, tá? Representa o nosso vetor D aqui. Então, esse vetor D, ele está apontando para baixo e ocupa aqui 3 quadradinhos. Pum. Terminou o seu vetor D, você vai lá e une a extremidade desse vetor com a origem do próximo vetor, que é o vetor F. Como que está nosso vetor F? Está assim. Tá? Agora você vem aqui e junta a extremidade do seu vetor F com a origem do seu vetor G. Como que está seu vetor G? Está assim. Tá? Aí agora você vem e junta a extremidade do seu vetor G com a origem do seu vetor H. Tá assim. Qual o vetor resultante, pessoal? O vetor resultante começa na origem do primeiro vetor que você traçou, tá? E termina na extremidade do último. Tá bem? Então aqui eu tenho um outro vetor resultante que eu vou chamar de R maiúsculo, por exemplo, tá? Esse R maiúsculo, né? Esse vetor R, ele é a soma do D, do Fzinho, do G e do H, tá? E como vocês podem ver, nas duas situações, eu formo polígonos. Tá certo, pessoal? Aqui eu tenho um trapézio, aqui eu tenho um outro polígono qualquer. Beleza? E no caso de dois vetores? É a mesma coisa, pessoal. Vamos ilustrar aqui o último exemplo que eu fiz na sessão anterior, tá bom? Eu vou colocar aqui meu vetor F1 e meu vetor F2, que representavam para a gente as forças sendo aplicadas sobre a flechinha, e vocês vão ver que o vetor resultante dá a mesma coisa do que nós obtivemos lá em cima, tá? Então vamos lá. Vem aqui, representa o meu vetor F1. Vetor F1 tem essa representação daqui. Correto? O meu vetor F2 vai ter essa representação aqui. Tá? Então, eu boto aqui F1 e F2. O meu vetor força resultante vai ter qual representação? Ele vai começar na origem do primeiro e terminar na extremidade do último. Então, ele tem essa orientação daqui. Que é justamente o que nós obtivemos lá em cima. Certo? Então, se você está trabalhando com dois vetores, independente da regra que você use, o resultado tem que ser o mesmo, pessoal. Então, aqui eu tenho novamente, né, que minha força resultante, ela nada mais é do que F1 mais F2. Tá? Muito importante, galera. Sempre que você estiver somando, né, vetores, essa operação ela é comutativa. O que isso significa? Que se eu boto primeiro o vetor D, depois o vetor F, depois o vetor G, depois o H, se eu faço essa soma na ordem inversa ou então intercalando esses vetores, tanto faz, o seu vetor resultante tem que dar a mesma coisa. Se a soma de vetores é comutativa, isso significa que A mais B mais C tem que dar, por exemplo, a mesma coisa, né, que B mais C mais A ou A mais C mais B. Tá bem, galera? A ordem não importa. Tranquilo? Então a gente sabe agora como somar vetores, né? Então, se você tiver um quadriculado, fica fácil de você determinar qual a orientação que esse vetor vai ter e qual o módulo que ele vai
apresentar ali de acordo, né, com a escala que você tiver no seu papelzinho, tá bom? Mas se você não tem um quadriculado, eu informo para vocês só o tamanho do vetor em cada um dos problemas que eu tiver passando para vocês. Como que você determina o módulo? Tem alguma forma fácil de encontrar o módulo? Existe uma regra para determinar o módulo do vetor resultante? Tem sim, pessoal. E a gente vai ver daqui a pouquinho como que se calcula o módulo do vetor resultante de forma bem tranquila. Tá bem? Bora lá para a próxima seção. Beleza, galera. Então imaginem aqui que eu tenho dois vetores, né? A e B, e tem um certo ângulo entre esses vetores. Eu quero realizar a soma desses vetores, tá? Como nós bem sabemos, podemos usar nessa situação a regra do paralelogramo, tudo bem? Então, eu traçaria, né, um elemento aqui paralelo ao B, com o mesmo tamanho dele, a mesma dimensão que a dele. Traçaria aqui um outro elemento paralelo ao A, com a mesma dimensão, mesmo tamanho, certo? Fecharia um paralelogramo e o vetor resultante, que é esse nosso S, nada mais é do que a diagonal principal desse paralelogramo. Eu só não tracei aqui para a nossa figura não ficar muito carregada, tá bom? Então esse S, ele nada mais é do que A mais B. Certo, pessoal? Beleza. Tem um certo ângulo entre esses dois vetores. Esse ângulo é fundamental na hora de nós entendermos, né, e calcularmos o módulo desse vetor resultante. Para calcular o módulo desse vetor, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos recorrer à lei dos cossenos, que provavelmente você já viu lá em matemática, tá bom? Como que eu calculo esse módulo? Bom, a lei dos cossenos, galera, ela é escrita da seguinte forma. Ela me diz que o módulo do vetor S ao quadrado, ele vai ser igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois ângulos. Entre esses dois vetores. Beleza? Notem que aqui, né, eu utilizei aquela representação para módulo do vetor, onde eu uso só a letrinha que está ligada ao vetor. Não botei lá vetor entre módulo, tá bom? Então, se você quiser saber o módulo do vetor soma, basta você recordar aqui da sua lei dos cossenos, que você provavelmente já deve ter visto lá em matemática, tá bom? Agora bora ver como que a gente aplica isso daqui. Vamos lá. Para ilustrar essa discussão, pessoal, vamos começar discutindo 3 casos particulares da lei dos cossenos, tá bem? Então imaginem o seguinte, imaginem aqui que você quer somar dois vetores que estão apontando no mesmo sentido, tá? Se eles estão apontando no mesmo sentido, esse ângulo θ, que antes tinha um certo valor, agora ele vai valer zero, tá bom? Então, como que fica, né, a nossa lei dos cossenos? Eu vou ter aqui que a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a b cosseno de zero, certo? Só que se você relembrar lá da trigonometria, né, cosseno de zero vale 1, pessoal. Então, esse termo daqui você pode trocar por 1 automaticamente. O que que você obtém, né? Você tem aqui que s ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes o módulo do primeiro pelo módulo do segundo. E isso daqui você já viu em algum lugar, esse lado direito aqui da nossa equação, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso é um produto notável, pessoal. Então, eu posso reescrever esse lado direito da seguinte forma. Eu vou ter que s ao quadrado nada mais é do que a mais b
e todo mundo aqui ao quadrado. Né? Tirando a raiz, e lembrando, né, que o módulo é uma grandeza que tem que ser positiva por definição, eu vou ter que S nada mais é do que A mais B. E esse resultado, ele é meio que óbvio, né? Porque se você tem um vetor apontando um sentido e você vem e soma outro vetor apontando no mesmo sentido, o efeito líquido, né, da soma desses dois vetores, nada mais é do que você ter um único vetor que possui o mesmo módulo associado à soma do tamanho dos dois. Como que isso fica mais claro? Deixa eu dar um spoilerzinho para vocês. Imaginem que vocês têm uma força de 100 newtons empurrando um bloco num determinado sentido. Você vem com um outro corpo, empurra esse mesmo bloco com 200 newtons no mesmo sentido. Então, qual é a força total, qual é a força resultante que vai estar empurrando esse bloco nesse sentido indicado? Vai ser o 100 mais o 200, vai dar 300 newtons. Essa vai ser a sua força resultante, tá bom? Então, esse caso não precisaria muito de conta, né? É só para mostrar para vocês que quando você faz a continha, vai ter que bater com o que você observa, né, na realidade, quando você está analisando o seu problema ali no contexto real, tá bom? Se eu tenho aqui dois vetores em sentidos opostos, ou seja, o ângulo que antes tinha um valor de zero foi aumentando, aumentando, aumentando e agora vale 180 graus. Como é que fica isso, pessoal? Bom, cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, na hora que eu vou escrever aqui a lei dos cossenos, o que eu vou ter? Eu vou ter que o módulo desse vetor ao quadrado vai ser o módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado, né? Mais 2 vezes módulo de A, módulo de B. E no lugar do cosseno de 180, eu coloco aqui menos 1. Certo? Então, o que eu obtenho? Eu tenho que S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o produto do módulo de A por B. E isso daqui você já viu em algum lugar também, né? Você recordar lá do seu ensino básico de matemática, o lado direito dessa equação, ele nada mais é do que produto notável associado à diferença, né? Vai ser A menos B ao quadrado. Certo? Então você vai ter aqui, né, que o S, como ele é positivo, né? E nós vemos aqui que o B tem um tamanho maior do que o A, ele vai ser nada mais, nada menos do que B menos A. E mais uma vez, né, intuitivamente, daria para saber que esse é o resultado, é a diferença entre os módulos. Por quê? Voltando ao exemplo do objeto que está sendo empurrado. Se você está empurrando um objeto num determinado sentido aqui, com uma força de 500 newtons, e outra pessoa está empurrando esse objeto no sentido oposto com 400 newtons, a força resultante sobre esse objeto é o quanto você faz de força menos o que a outra pessoa está fazendo de força. E daí você vai obter 100 newtons. Beleza? Bora para o último caso. O último caso, pessoal, ele está associado à situação em que esses vetores são perpendiculares entre si, ou seja, o ângulo entre A e B vale 90 graus. O cosseno de 90 graus, pessoal, vale zero, tá bom? Então, aquele termo grande lá na nossa lei dos cossenos, ele vai para o espaço, tá? Porque vai ficar 2 vezes módulo de A, módulo de B, vezes zero, e isso dá zero, pessoal. Resumindo, eu vou ter aqui que S ao quadrado nada mais é do que A ao quadrado mais B ao quadrado.
que é o nosso famoso, né, teorema de Pitágoras, galera. Ou seja, nosso S, né, nosso vetor S, ele está assim, ó. Tudo bem? Então, para obter o módulo do vetor nessa situação, basta eu simplesmente, né, tirar a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá bem? Bora lá, bora voltar para o problema do Márcio e ver qual é o módulo da velocidade que ele possui com relação às margens do rio. Tá bom? Bora lá. Então, no caso do Márcio, pessoal, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos que a velocidade do Márcio com relação às águas do rio, né? Era de 1 metro por segundo. Já a velocidade da correnteza com relação às margens, módulo, né? É de 3 metros por segundo. Nós vimos que a velocidade resultante, nesse caso, ela tinha essa orientação daqui, né? Certo? E esse é meu V resultante. Passou um pouquinho aqui da borda do vetor, deixa eu só corrigir aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Tá melhor. Esse é meu V resultante. Beleza. Então, qual o módulo desse V resultante? Aí você vem aqui e joga lá no seu Pitágoras, né? Você vai ter que VR ao quadrado, vai ser velocidade do Márcio ao quadrado, mais velocidade, né, da correnteza ao quadrado. Quanto que vai dar isso, pessoal? Vou ter que VR ao quadrado é igual. Deixar tudo da mesma cor só para facilitar a nossa vida. 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Né? Então, fazendo essa continha, né? Você vê que VR ao quadrado é igual a 10. Então, o seu VR vale raiz de 10 metros por segundo. Tá bem? Mais uma vez, aqui a gente vê que somar vetores, né, não tem nada a ver com somar escalar. Ingenuamente, né, em algum momento você pode ter pensado que a velocidade do Márcio, que ele se deslocou, né, ao longo daquela trajetória, o módulo dela era dado pelo módulo, pela soma dos módulos da velocidade que ele possui com relação às águas e da velocidade da correnteza. Não, não tem nada a ver. Nós temos regras para somar vetores, tá bom? Então, esse daí é um caso particular, mas a velocidade do Márcio ela poderia ter uma orientação qualquer com relação à velocidade da correnteza do rio que não fosse 90 graus, certo? E nesse caso você ia aplicar lá a lei dos cossenos, utilizando, né, o cosseno associado à inclinação dessa velocidade do Márcio com relação às águas do rio. Beleza, pessoal? Pessoal, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Não acabou por aí. Vamos para a parte 2, onde a gente vai começar discutindo diferença de vetores. Vamos comigo!